Olá pessoal, tudo bem? Sou de luz, sejam muito bem-vindos ao meu canal Ruka Victor da Quantum Light. Eu me chamo Pedro Victor e aqui darei continuidade ao assunto o inconsciente e principalmente tentarei trabalhar sobre o trauma emocional, psicológico, existencial e, por derradeiro, o trauma contra o próprio Espírito de Deus, né? Essa separação, essa desunião com o que é divino, com o que é a própria divindade, a imagem e semelhança, com uma ruptura de humanidade, né? Que leva a algo, digamos assim, diabólico, né? Algo nefasto, algo podre. Se existe uma semente podre que deve ser tirada fora do campo do cultivo, é a semente da perversidade, da mentira, da ganância, dos pecados capitais. É certo que em Lacan a falta gera uma propulsão para que se busque a verdade da subjetividade. E na espada do espírito há dois gumes, um é consciente e o outro inconsciente. Enquanto nós trabalhamos no consciente, o inconsciente fica fechado. Fechado porque na ontologia há o X da questão, entre tempo e espaço. Esse tempo e espaço cria um nó borromeano, né? Que não deixa a gente ver o real, né? A questão da metapsicologia freudiana, das Ding, a coisa, Lalengo, de Lacan. Então, cada um na sua imago tem ali sua subjetividade, essa operação da subjetividade e da existencialidade. Mas com a fé e o poder do sobrenatural é possível ganhar talentos que vão além da racionalidade humana. Mas eu não quero adentrar nesse assunto teológico ou teosófico e nem metafísico para não especular sobre ciência e epistemologia das ciências. Eu quero tratar somente sobre ciência psicológica, psicologia. Bem, quando a gente tem um trauma, algo que inibe a gente, é porque a gente recebeu da realidade um retorno da libido, né, a energia psíquica dos objetos, no qual foram lançados no centro fálico e deu origem às perversões, deu origem à fala, deu origem ao ego. A inibição, se tratando de realidade, é um sintoma de ansiedade, de colapso do em si. E por isso que é bom asseverar e ter na psicanálise os seus pontos de ancoragem e de psicologização do que é verdadeiro. A realidade não falha. A realidade tem as verdades, as mentiras, as culpas, as desculpas, tem toda a existência humana, tem toda a congruência lógica do que é racional. Então não percam sua razão por falta de desequilíbrio emocional em algum tempo e espaço, certo? Então, simplesmente não percam. Se mantenham racionais, porque só na razão há vida, né? Então não percam sua razão, né? E nem se deixem oprimir por causa da razão dos outros. Se os outros são, nessa sociedade líquida, algo de quimérico, você deve aprender com o juízo do Eterno, depositando sua fé íntegra
sua dignidade para criar um campo energético de cura, libertação, e que vai expulsando as obsessões, as pressas, as agonias, os desesperos, as aflições e tudo aquilo que faz mal, que traumatiza o sujeito a perder a criatividade e a perder o nexo causal das consequências e responsabilidades em relação ao produto do objeto mais de gozar. O agalma que está no nosso coração é o agalma de que nós não somos perfeitos. Existe uma perfeição imperfeita ou um imperfeito perfeito, né? E nessa espada de dois gumes, que é o consciente e o inconsciente, né? Um lado, o ontológico opera, funcionando tranquilamente, lá nas altitudes da filosofia, no qual a gente pode categorizar o ontológico como sendo aquilo que não se pode ver, mas se pode sentir. Aquilo que na ética a gente deixa de enxergar para enxergar. Aquilo que a cultura popular chama de terceiro olho é simplesmente o Espírito Santo. Esse é o terceiro olho. O olho da sabedoria, o olho da primazia, do instinto e do ultimato de Deus, né? Em relação ao que é verdade. Certo? Então, vocês não estão sós, vocês estão com Deus. Mesmo vocês não, mesmo alguns, né, para além da fé ou como você quer tratar por causa do seu ego, existe sim sua espiritualidade e ela é respeitada, né? Então que para se chegar na busca de Deus dentro do seu coração é preciso olhar para fora. É preciso se concentrar emocionalmente, sentir a presença do Espírito Santo de Deus guiar cada passo que damos, para que nós não tropecemos numa pedra, ou seja, as más intenções, as mensagens subliminares, né? O subentendido, a semiótica, né? Apesar de que a semiótica pode ser usada para transmutar signos negativos em positivos, porque nós somos criados à imagem e semelhança do divino. Por aqui já basta, né? Sendo criados à imagem e semelhança do divino Pai Eterno, Deus, o Todo-Poderoso, nós simplesmente ficamos indefesos na defesa de que há misericórdia, mesmo para os mais pecadores. Mesmo que vocês estejam se autocriticando excessivamente, buscando uma perfeição estética, né, dos estetas, né? Uma perfeição moral, uma perfeição psicológica, uma perfeição de unção mesmo, de... Como é que eu posso colocar aqui, minha gente? Uma unção de nobreza, porque até os mais nobres, eles caem do cavalo, para depois remontar o cavalo, se remontar. Então que no trauma, fazendo uma analogia aqui entre a esquizoanálise e a psicanálise, Deleuze fala sobre o corpo sem órgãos, ou seja, o corpo sem faculdades psicológicas da normatividade do super-eu, da estrutura do aparelho psíquico. Essa contracultura deleuziana, que tenta dar espaço para a marginalidade capitalizante da esquizoanálise e tornar a esquizofrenia uma psicopatologia no qual é normal, mas não é. É uma condição grave de saúde mental, é um transtorno, desequilíbrio neuropsicológico,
e psiquiátrico, principalmente, que leva o sujeito a ter alucinações, desencaixes em si, desdobramentos irracionais, falta de coerência, coesão, eficiência, eficácia, efetividade no discurso crítico dos sensos. O sujeito simplesmente, por causa da ansiedade, talvez multifacetada, acompanhado da esquizofrenia, pode acarretar numa avalanche de sintomas psicopatológicos. Esses sintomas psicopatológicos são, na verdade, nada a ver, porque não há nada, é só pensamento, é só coisa vã. Quando a gente aprende a meditar e entrar no Nirvana, no Samadhi, a gente simplesmente transcende, porque o Samadhi é uma palavra sânscrita para concentração perfeita. E Budi é outra palavra, eu não sei se é sânscrita, mas na cultura, no budismo, significa libertação. Buda-hood ou cristandade, dá no mesmo, certo? Tudo é Deus. Um Deus de um lado, com as psicocultura, filosofia da linguagem de um jeito, e Deus do outro lado, com a psicocultura, filosofia da linguagem de outro jeito, mas todos pregam o amor. Certo? Então, sem o amor, é impossível você ter uma vida de sucesso, ter uma vida de... Estou lidando com uma pessoa, para a pessoa, um ser amável que deve ser amado, uma pessoa que tem amor próprio, respeito pela sua carne, pela sua alma, pelo seu espírito. Estou lidando com uma pessoa ali que tem a unção, que tem a presença do ser de luz. E quando a gente invoca um nome poderoso, que é o nome de Yeshua, para nossas vidas, nós nos incorremos em algo que não é nada perigoso, mas é altamente meticuloso em relação ao sentimento de libertação e da circunscrição do que é arriscado para com o ego em transcender as bordas do furo sem bordas, que é o furo da linguagem, o furo do simbólico na linguagem, na psicanálise lacaniana. Quando a gente pensa que tem um sistema de crenças recalcado, né, a gente acaba caindo naquele estádio de espelho no qual a gente reflete toda a mirabolância da torção da estrutura do discurso e que leva a relação imaginária do neurótico a receber aquilo que prega, aquilo que é fixado, aquilo que não está ali liberto, aquilo que está sendo amarrado, aquilo que está sendo coisificado. E essa coisificação do discurso do ego, né, na relação imaginária, porque o neurótico, ele tem algo de nervoso em relação à escuta, ao senso crítico, em relação à verdade. Tem algo que de imposição, de presunção com a verdade, em receber o que é a palavra santa, o que é o amor de Deus e principalmente o que é a transformação do radical do sujeito, né? E o seu predicativo em relação às forças da própria racionalidade. Se você se levanta com o pé direito num dia, você pode se levantar com o pé direito com o pé esquerdo no outro dia. E assim você vai caminhando. Isso é uma analogia que eu faço boa, mas serve para vocês refletirem sobre esquerda e direita, né? Todos nós temos um lado esquerdo e um lado direito, e um lado esquerdo, fazendo a torção. Todos nós carregamos as nossas próprias cruzes, mesmo você não gostando da linguagem que eu coloco,
por causa de alguma interferência cultural, mas aqui nessa série Psicanálise e Cultura eu estou falando sobre tentar variar o mais sucinto possível o que é cultura na mística, né? Para com a linguagem científica, o jargão científico na psicanálise, certo? Então, vamos indo devagarzinho, vamos indo concentrados, né, emocionalmente, sentindo o sentimento da presença de Deus e vamos continuando a dar o fálico, né? A dar a racionalidade, ou seja, a inserção, aí a inscrição do nome do Pai no discurso do real. Então, a realidade ela não mente, certo? A realidade é baseada em fatos verídicos, mas a realidade tem as suas camuflagens, as suas aparências por causa da dialética. Isso quer dizer que nem tudo que fulgura é ouro, né? Como diz lá em J.R.R. Tolkien, né? Nem tudo que fulgura é ouro. O ouro está no seu coração, está no seu centro energético. O ouro está na abertura do seu coração, está na abertura do seu ego, na abertura da sua mente, para com um ego disturbiado, um ego não saudável, para um ego saudável. E aqui na Quantum Light, gente, a esperança e o propósito, vocês podem acompanhar a nossa missão pelo site www.quantumlight.org e ver por vocês mesmos como eu trabalho aqui para fundamentar um lecionamento, um ministério entre misticismo, religiões, psicanálise, ciência, tecnologia, educação, filosofia, né? Ciência e filosofia, né? O amor à sabedoria é a filosofia. Então, quando a gente se redime, se rebaixa perante Deus e a gente se torna um nada, algo sem valor, a gente volta à humildade. E a humildade é um dos princípios basilares da sabedoria para se alcançar a iluminação. A humildade é você saber que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Não importa o quanto você imagine, o quanto você tenha de desejo, não vai. Contanto que você tenha em mente que Deus está no controle e você na sua individualidade tem a autoridade e o livre-arbítrio de saber como desejar, o desejo é algo que não vai. Só vai se for da vontade de Deus, porque aos 3 impossíveis freudianos, educar, governar e curar, é uma missão impossível. Só vai entender isso quem realmente for letrado e buscar conta própria, autodidática, né? Autodidata e autodidática também, né? Porque você vai aprender com a sua própria construção, né? Labura, né? Laboral, do que é transmitir e o que é receber da transmissão, que é o feedback de suas ações. Então, para que você não fiquem atrelados à falta de juízo, eu vou dar um juízo para vocês agora. Sejam simples. Tenham o seu caráter, a tua vocação, teu Ikigai. Vocação, a epistemologia da razão, né? A verdade, sobretudo, a estrutura ali do Ikigai completa sobre o teu sentimento de autovalorização e valorização em relação
ao grande outro, ou seja, a luz do Espírito Santo, no qual todos nós participamos, confraternizamos em sociedade e moramos no silêncio dos inocentes, moramos no silêncio onde Deus perpetua o amor condigno e fraterno do que é ser amado. Então, meu amado, minha amada, eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa, ou que os objetos desse discurso libidinalmente tenham entrado na sua racionalidade e que você possa fazer usufruto para construir um mundo de autoajuda, principalmente, e se você se encontrar no seu caminho de cura e libertação, simplesmente não me agradeça, mas agradeça a Deus, certo? E se você puder dar uma ajuda aqui no meu portal da Quantum Light, Book of Virtues da Quantum Light, é assim que eu chamo, se inscreve no meu canal, não deixa de dar seu like, compartilhar, vamos fazer o movimento crescer, vamos ajudar os pequenos, né? E vamos construir um mundo onde todo mundo se respeita, apesar das diferenças lógicas, né? O antagonismo social ali é absoluto. Se todos fossem iguais, réplicas de um mesmo patamar, de um padrão só, não teria graça nenhuma a vida. Por isso que todo mundo nasce com um gene, uma carga epigenética altamente complexa, de que a diferença ela é notória. A diferença da disputa e da evolução genética, ela é algo de sabedoria inata e sabedoria empírica. É assim que a gente pode recuperar o nosso amor e religar a nossa conexão com o Espírito Santo de Deus e poder colher e plantar e regar os frutos, não do proibido, mas sim do prometido, que são as promessas de Cristo. Fique com Deus e até a próxima. Muito obrigado.